Vim de Salvador e ser acolhida desse jeito aqui nessa terra é muito bom, né? Então, gente, é uma alegria imensa estar aqui, uma honra muito grande. E quero dizer que a caminhada ecumênica é uma caminhada muito prazerosa. E eu tenho realmente muita alegria de participar de eventos ecumênicos. Então, para contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, não vai ser muito, não vai ser rápido. Eu preciso começar com uma anedota. Vocês sabem que algumas pessoas devem conhecer essa anedota, que morre alguém, vai para o céu e chega lá, é devidamente recebido por São Pedro na porta do céu. E ele diz, mas você precisa conhecer o ambiente que você está, vamos lá? Vamos. E ele disse, aqui nós nos dividimos por salas, e em alguns momentos nós nos encontramos também, né? E entrou na primeira sala e estava lá os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus preparando uma bela cantata, como só eles sabem fazer, aquelas cantatas de Natal maravilhosas, né? Depois ele disse, agora vamos lá. Encontraram lá os nossos irmãos católicos preparando uma novena com os focolares, preparando lá a espiritualidade. Ótimo. Passamos para a igreja anglicana, estavam lá preparando a recepção que ia chegar o bispo de Cantuária, com toda a liturgia, conforme manda o figurino, né? Andamos mais um pouco e encontramos lá os luteranos, num debate acalorado sobre a teologia de Lutero. Tá bom? Né? Vamos mais um pouco, encontramos lá os mormons também, né? Já se preparando de 2 em 2 para ir fazer a sua missão. E aí passamos para outra sala e chega lá, está o pessoal lá todo orando, bem contrito. São Pedro, quem é aquele pessoal ali? Ali são os presbiterianos, mas fala baixo porque eles pensam que só eles estão aqui. Então, até eu entrar no seminário em 88, eu era uma presbiteriana desse jeito. O Klein sabe bem disso, né, Klein? Eu era uma presbiteriana desse jeito, né? Crescida e nascida numa família presbiteriana, meu pai presbítero, minha mãe diácona, numa cidade lá do interior da Bahia, do recôncavo baiano, chamada Muritiba. Não passava nem pelo passeio da igreja católica, que não podia, né? Nos batistas a gente ainda tinha assim, uma aproximação, mas os outros eram difíceis. Eu achava que só a gente estava no céu. E eu tinha que converter todo mundo, olha só. Em 88, você vê quando Deus quer as coisas, né? Vou eu para a assembleia da minha igreja, que sempre acontece, o presbitério, na primeira semana de janeiro. Chego no presbitério, que é a reunião estadual da igreja, uns colegas meus dizem, mas Sônia, você precisa ir para o seminário que abriu agora em Salvador. É o primeiro seminário teológico ecumênico do Brasil, e você precisa ver que bênção que é, que maravilha, né? Nós temos professores, pastores, padres, freiras, pessoal da teologia da libertação, está lá o pessoal das SEB, você precisa ir. Eu disse, que nada, essa cama de gato, isso não vai dar certo. Mas eles me catequizaram bem. Quando eu saí aquele final de semana, eu cheguei em casa para minha mãe e disse, vou fazer teologia em Salvador. Minha mãe e meu pai acharam assim estranho, né? Lá fui eu fazer teologia. Mas eu acho que para um casal presbiteriano, ter uma filha fazendo teologia era um orgulho maior do que onde é que ela vai fazer essa teologia, né? E lá fui eu fazer teologia. E, graças a Deus, fui convertida ao ecumenismo. Fui convertida ao diálogo interreligioso e desde 88 estou nesse barco. Esse barco que, às vezes, o mar é revolto e ele pende um pouquinho, às vezes entra água, às vezes alguns afundam, né? Mas acreditando que quando Deus chama para a gente fazer parte desse barco, Ele já preparou também as estruturas para que a gente consiga superar todas essas coisas. Entrar nesse barco não é fácil, e a gente que está nessa caminhada ecumênica sabe que não é fácil, né? É muito bom isso aqui que a gente está fazendo, né? Todo mundo aqui, irmanado, e a gente é acolhido com essas músicas, né, que vai trabalhando no nosso coração,
Mas a caminhada ecumênica, ela é extremamente desafiadora e nós sabemos disso. Quando a gente entra no ecumenismo para valer, né? Quando a gente entra no ecumenismo e quer realmente encarar as nossas questões, as nossas diferenças, as nossas semelhanças, quer encarar o trabalho ecumênico, a gente sabe que também não é uma coisa muito fácil. Mas tanto vale a pena que quem entra no movimento ecumênico fica muito tempo. Não tem jeito. Depois que eu fui ordenada pastora da Igreja Presbiteriana Unida, né, do Brasil, ali em 93, eu fui a segunda pastora da minha igreja ordenada, porque a primeira foi Maria Luísa Rickert, que veio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana e entrou na IPU, e depois eu fui ordenada pastora, então, ali no início de 93, janeiro de 93, além da minha caminhada como pastora, eu entrei também para outra linha do movimento ecumênico, que foi o ecumenismo de serviço. Então, durante alguns anos, eu trabalhei no Centro Ecumênico de Capacitação e Assessoria, o SECA de São Leopoldo, e foi lá que eu tive a oportunidade, então, de conhecer também o movimento dos focolares, e fizemos muitas atividades em conjunto. Organizamos a primeira jornada ecumênica do sul do Brasil, que aconteceu em Joinville, em 2008. Dom Manuel esteve, não foi, Dom Manuel? Naquela época o senhor era bispo ali, né, naquela região? No Oeste Catarinense, exatamente. Acho que foi em 2008, ali em Joinville, né? E trabalhei no SECA, então, até 2010, e hoje estou diretora executiva da SESI. Não sei quantos de vocês conhecem a SESI, ou já ouviram falar. Coordenadoria Ecumênica de Serviço, que tem sede em Salvador. Ok, depois a gente fala mais um pouquinho, né? Então, estamos nessa caminhada aí ecumênica. Então, essa é a minha história de ecumenismo esses anos. Está faltando um luterano nessa tua história aí. E tem um casamento ecumênico, porque eu sou pastora presbiteriana. Obrigada por me lembrar, Edson, tá vendo? Em algum momento ele ia entrar na história, você sabe disso. Mas sou casada com um pastor luterano, que foi muitos anos professor aqui na Escola Superior de Teologia, na Este, né? E hoje ele está aprendendo a ser baiano. Eu disse a ele que o máximo vai ser quando ele tiver já com uma camisa do Olodum, com aquela camisa Rastafari, com a camisa escrita "Eu sou negão", vai ser o máximo, né? Aí eu vou dizer, aí você já virou baiano mesmo. Vai ser o professor, tá vendo? Então, a gente vem nessa caminhada, eu digo a ele que as pessoas às vezes brincam, dizem, como é que vocês conseguem? Eu digo, olha, quando a gente consegue entrar no acordo entre a teologia luterana e a teologia calvinista, né, que é o grande teórico, o grande teólogo do movimento do presbiterianismo, da Igreja Reformada, a gente caminha muito bem, né? A gente só briga na hora da liturgia. Porque na hora da liturgia ele diz, mas você é muito abusada nessa liturgia, né? Porque eu gosto de fazer uma liturgia assim, mais poética, sem seguir tantos. Ele, mas você é muito abusada na liturgia. Eu digo, e você é muito luterano nessa liturgia. Mas caminhamos juntos, fazemos celebrações juntos, e quero dizer que é possível, viu? É possível juntar um presbiteriano e um luterano e dar certo. Obrigada, Edson. Mas, então, essa é a minha caminhada ecumênica, né, com os movimentos, na igreja, no ecumenismo de serviço, eu acho que é por isso que eu estou aqui. Mas eu estou descobrindo assim, né? Quando eu cheguei aqui, que eu vi a lista ontem à noite, eu vi que tem gente que está nessa caminhada há muito mais tempo do que eu, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é tentar motivar um pouco para a discussão da tarde. Nada que eu vou trazer aqui hoje é novidade para quem está nesse barco, gente. Nada é novidade para quem está nesse barco, né? Então, eu espero que a gente possa realmente só rememorar algumas coisas que às vezes está lá esquecido, né? E se motivar para que à tarde, então, esse caldo dê uma coisa boa para poder a gente começar a pensar como é que vamos caminhar aqui, o movimento ecumênico aqui na região, né? E dar prosseguimento a isso que a gente vem fazendo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Por isso eu comecei contando aquela anedota inicial, né, de que existem realmente...
Eu gosto muito desse versículo bíblico. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu coloquei aqui algumas... A maioria das fotos que vocês vão ver aqui no PowerPoint são atividades ecumênicas que nós realizamos ao longo do tempo aí, né? E como às vezes é difícil para algumas pessoas perceber isso, né? O que acontece é que em muitas tradições religiosas existe a vontade de aprisionar Deus dentro da sua morada e achar que ali, sim, é a morada do Espírito Santo. Mas penso que na casa do Pai há muitas moradas, inclusive para pessoas que não são necessariamente da tradição religiosa nossa. Porque penso que a misericórdia e o amor de Deus, ela ultrapassa fronteiras. E se a gente for ler a Bíblia, como ela deve ser lida, muitas vezes até lendo nas entrelinhas daquilo que tem lá, a gente vai perceber como Deus age fora também do contexto judaico, no caso do Antigo Testamento, e judaico-cristão, no caso do Novo Testamento. Porque nós, quando lemos os profetas do Antigo Testamento, o que a gente mais vai ver é o pecado cometido quando eles quiseram aprisionar Deus dentro do templo, né? E achar que ali era o exclusivismo judaico, se apropriando desse Deus, que é um Deus que ultrapassa fronteiras. Só para a gente lembrar, todo mundo já sabe de cor, né? A etimologia da palavra ecumenismo é oikumênia, que significa o uso, alcance amplo. Casa, família, espaço de relações, de coabitação. E só lembrando que a palavra ecumenismo, ela dá origem também às outras palavras, né? Economia e ecologia, né? Então, eu penso que quando a gente fala em ecumenismo, a gente também não pode perder essas outras dimensões, né? Não só o espaço da casa habitada, mas também a administração dos bens, a economia, e aí a gente tem que pensar na justiça, na distribuição dos bens com justiça, né? A questão dos direitos de cada pessoa, de cada grupo, de cada ser de existir neste planeta. Então, nós não podemos apenas pensar em ecumenismo quando a gente pensa na questão da espiritualidade, né? A gente não pode pensar em ecumenismo apenas dentro dos nossos templos e nas nossas celebrações. Nós temos que ampliar essa ideia de ecumenismo também para a questão da justiça, né? A distribuição equânime dos bens que temos. E, por isso, daqui a mais tarde, a gente vai falar um pouco dessas organizações que trabalham, que lutam ecumenicamente também para o mundo habitado com justiça. Também não podemos esquecer da questão da ecologia, né? Hoje nós vivemos num planeta ameaçado. Ameaçado por quê? Porque o uso, a utilização da natureza, a utilização daquilo que nós temos como bem mais precioso, né? Ele foi feito de maneira extremamente desorganizada. Então, a gente também não pode pensar em ecumenismo sem pensar na dimensão ecológica da vida do planeta. Nós ganhamos uma casa comum para viver. Gênesis 1, né? Nós somos chamados para viver num jardim. E tudo nos é dado, e nos é dado em abundância. E lá o Salmo pede que a gente, então, que nós sejamos administradores desses bens. E o que é que nós fizemos, né? Então, não dá para pensar também em ecumenismo sem pensar qual é a nossa relação com esse planeta que nós recebemos, com essa casa comum que nós recebemos e como é que nós estamos cuidando dela. Porque cuidar dela e cuidar bem dela e usar todos esses recursos que nós temos, de forma racional, de forma amorosa e de forma cuidadosa, é cuidarmos uns dos outros. Também isto é o amor.
Também isto é a prática do amor. Eu não posso simplesmente achar que eu abro lá a minha torneira e deixo a água jorrar, porque vem toda uma geração aí que vai precisar disso. E como é que a gente fica? Eu não posso simplesmente achar que eu destruindo a camada de ozônio, jogando monóxido de carbono aí, à toa, porque o que interessa é eu viver bem. Se eu vivo numa casa comum, eu preciso cuidar desta casa comum. Ontem, quando a gente entrava aqui nessa casa, aí a Vera dizia assim, você está vendo como está tudo tão arrumado, tão limpo para receber? Mas aí é gostoso, né, que a gente chega assim, encontra esse ambiente. E eu fico pensando, sim, e o nosso planeta Terra? Né? O que é que nós temos feito enquanto cristãos e cristãs na preservação disso? Né? Para preservar esse meio ambiente. Quais são as práticas que nós temos? Né? O que é que nós estamos apoiando? Quais são os grupos que nós estamos apoiando de economia popular solidária? Quais são os grupos que nós estamos apoiando de preservação ambiental, né? De uso racional das riquezas que nós recebemos? Oikumene, casa comum ou mundo habitado com sua enorme diversidade de habitantes, línguas, religiões, culturas, ecossistemas e etc. Nós poderíamos, então, dizer que é responsabilidade das igrejas fortalecer, sim, essa convivência entre as religiões, entre as diversas tradições. Temos como alvo a transformação do mundo em que nós vivemos. O planeta está dizendo, não dá mais para viver dessa forma. As brigas religiosas que fizeram parte e ainda fazem, infelizmente, da nossa sociedade, estão dizendo, não é possível esse testemunho. Quando nós somos chamados e chamadas a viver ecumenicamente, a viver de forma a dizer sim ao chamado do Cristo, a realizar a nossa missão enquanto cristãos e cristãs, penso que a nossa missão é justamente corroborar com essa visão do mundo transformado. Né? A gente fala muito numa linguagem religiosa, de conversão. Né? E a gente pensa que se converter, fulano se converteu. Que bom, né? E aí as pessoas acham que se converter é quando fulano não usa mais. Para alguns grupos, quando alguém não usa determinado tipo de roupa, ou não usa uma maquiagem, ou deixa de beber, né, a sua cerveja ou o seu vinho. Né? Tem gente que pensa que se converter é isso. Né? E não pensa que conversão é justamente mudança de rumo. E mudança de rumo para se transformar, mas para transformar essa vida num mundo melhor. Né? Transformar as nossas vidas num mundo que seja agradável a Deus. E como é que a gente vive isso? Como é que a gente transforma isso? Como é que a gente muda essa direção? Né? Então, é muito mais do que simplesmente essas manifestações exteriores que a gente possa ter. Né? Mas é essa transformação que vem tudo junto. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra de um pastor e ele dizia assim, engraçado que o crente, né, na linguagem que a gente era chamada antigamente, ele dizia assim, o crente é muito mais conhecido por aquilo que ele não deve fazer do que por aquilo que ele deve fazer. Porque ele diz assim, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço, mas na verdade, essa mudança deveria ser assim, e o que é que eu faço, afinal de contas? Eu não faço um monte de coisa, o que é que eu faço? Né? Eu tenho uma relação amorosa com o outro, de respeito à sua dignidade. Eu tenho uma atuação de luta pelos direitos humanos. Né? Eu tenho uma vivência que demonstra, através das minhas escolhas de vida, o respeito às diferenças. Será que eu tenho uma postura de vida, de conservação e de preservação ambiental? Quer dizer, a gente tem que ser muito mais conhecido por isso, porque isso é a grande diferença. Né? Então, só algumas definições. Atitude de abertura na vida em geral e, em particular, na vida de fé. Parte do conhecimento de que as outras tradições que encontramos no mundo enriquecem e desafiam a nossa própria maneira de crer. Né? Isso é interessantíssimo, porque
eu lembro que uma das primeiras aulas de ecumenismo que eu tive do professor Brackmeier, num curso, o grande teólogo luterano, que agora está escrevendo bastante, né? Ele se aposentou e agora vive escrevendo, e tem um livro dele sobre ecumenismo muito bom. Eu não digo o primeiro nome dele, não, porque a minha língua não dá para falar que ele é alemão. Diga aí, Klein. Gottfried. Gottfried Brackmeier. E, numa aula com ele, né, isso me inspirou muito, porque quando a gente começa no movimento ecumênico, a gente acha que para a gente ser bonzinho e ser aceito, né, parece adolescente. Adolescente não é assim? Para ser aceito na turma, adolescente acha que tem que fazer aquilo que a turma quer, né? Para ser bem aceito, para não ser discriminado, etc. Então, na primeira caminhada ecumênica, a gente também tinha isso. Não, então eu tenho que, se eu vou aqui com os católicos, eu tenho que fazer como eles fazem, do jeito que eles fazem, né, para não ter nenhuma diferença, para poder a gente ser bem aceito, se eu vou com anglicano, se eu vou com luterano. Então, a gente ficava naquela. Então, a gente ia se cambaleando, que daqui a pouco a gente não sabia mais quem nós éramos, né? E eu me lembro perfeitamente do Brackmeier, numa aula ele dizia... E aí, claro que aí depois eu vi outras pessoas falando isso, e hoje a minha caminhada de fé me permite falar isso mesmo, né? Para a caminhada ecumênica é importantíssimo você saber quem você é, né? Isso é um pressuposto básico. Por que é que eu sou presbiteriana? O que é que me faz presbiteriana? Quais são as peculiaridades da minha religião, né, que para mim são importantes, que me traz a minha identidade? Isso é importantíssimo, a gente conhecer os documentos das nossas igrejas. É importantíssimo a gente conhecer por que é que presbiteriano faz batismo por aspersão e outros faz batismo por imersão. Isso é importantíssimo, eu preciso saber. Por que é que na Igreja Católica existe a questão dos padrinhos, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, na Igreja Anglicana também, não é? Padrinhos, e na presbiteriana não é exigido. Então, são questões de fé que são muito importantes para que, na caminhada ecumênica, a gente não se perca no outro, de repente, a gente não saiba mais quem nós somos, né? Então, isso é muito interessante, porque isso, e ao mesmo tempo em que nos fortalece, não é para nos deixar emparedados, né? Mas é dizer assim, olha, aqui eu sou assim, mas isso também não impede que eu dê a mão a você e que a gente possa fazer uma celebração conjunta, né? E aí, por isso, até nós vamos ver o quanto é importante os documentos que saem, né? Porque vários documentos lançados pelo Conselho Mundial de Igrejas, lançados pelo CONIC, né? Importantíssimo, isso foi ótimo. E como que esse exercício é importante? Ele pode ser cansativo. Às vezes, um documento para sair, ele leva dias, ele leva semanas, ele leva anos até. No Conselho Mundial de Igreja, cada documento que sai leva anos de estudo. Por quê? Porque você tem que entender a lógica do outro. Não pode ser uma coisa que vem de cima para baixo. Você tem que entender a lógica do outro, senão não é um documento comum, é um documento de uma igreja só. Agora mesmo, CONIC e SESI divulgaram uma nota sobre o processo eleitoral, né, Dom Manuel? E sim, foi montado um grupo pequeno, fizemos a proposta. E qual é o processo? Circula por todo mundo, mandamos para as 2 diretorias, recebemos retorno das 2 diretorias. E aí, assim, vamos lá. Aí cata, o que é que um disse, o que é que o outro disse, onde é que a gente encaixa, onde é que pode não encaixar. E depois circula, está certo, pronto, agora publicamos. Então, está lá no site do CONIC, está lá no site da SESI, quem não viu ainda pode ler, né? Quer dizer, uma coisa que a gente podia dizer assim, mas imagina, dá Dom Manuel, ele é o presidente do CONIC, ele escreve lá a nota e a gente publica e assina embaixo, né? Mas não é assim. Não é assim. Tem que ter toda uma delicadeza, não é? Dom Manuel é da Igreja Católica Apostólica Romana, que também tem as suas colocações, tem as suas peculiaridades. Então, ele sozinho não pode escrever, como eu também, como presbiteriana, não posso escrever, porque eu posso ferir alguma coisa que é muito caro para a Igreja Católica. E nessa caminhada ecumênica eu tenho que ter esse olhar de respeito, né? E ele também teve toda essa delicadeza, porque quando ele escreveu, teve até uma frase que eu disse, esse é Dom Manuel, ele disse, olha, se pudesse ser assim, não me lembro, você quer uma parte que disse, se pudesse ser assim, eu sugiro que troque, né? E aí eu fui lá, troquei, mandei para Roma, mandei para o Bispo Francisco da Igreja Anglicana, e vamos acolher e vamos colocar, e divulgamos, né? Então, quer dizer,
as outras tradições nos enriquecem, porque eu digo, mas por que para a igreja anglicana não pode ser assim? Aí eu vou entender por quê. Eu só me lembro uma vez, contando outra história, quando teve aí a bispa dos Estados Unidos em Porto Alegre, né? 2004. E eu fui convidada pela minha igreja para representar a minha igreja naquela grande celebração na catedral. Estavam todos os bispos da igreja anglicana. Foi uma coisa assim grandiosa, né? E fui eu lá. Isso. Era a primeira bispa primaz, e aí era uma coisa, né? E eu me lembro que quando cheguei na catedral, o pastor Ervino, eu, o Dom da Deus Grimes, fomos chamados lá para a sacristia. Chegou na sacristia, está o Desorde, que era o mestre de cerimônia, com a planta baixa da nave da igreja, para dizer, você vai aqui, você vai aqui, você... E eu dizia, Ervino, eu vou errar isso. Jesus, eu não sei, porque era assim, um vai para cá, outro vai para lá. Eu dizia, Ervino, eu vou errar. Ervino dizia, olha, eu vou atrás de Dom da Deus. Faça o que Dom da Deus faz, você faz o que eu faço, e quem quiser que siga. Se a gente errar, foi o bispo que errou. Mas naquela hora me deu um susto daquela liturgia, mas foi tão bonito, não é que eu aprendi, né? Aí fui, aprendi, né? E lá vai cajado, volta cajado, vem cajado, volta cajado, mas foi, não abriar, não vai abrir, E eu e Ervino ali dizia, tá, e agora o que é que está acontecendo? Né? E a gente vai aprendendo. Eu acho que se eu for chamada, viu, Lúcia? Como eu fui chamada agora para receber o bispo de Cantuária, também não pude ir, mas agora eu já sei, eu não vou mais tomar tanto susto assim, eu já imagino como seja. Então, quer dizer, essa caminhada, né, enriquece a gente. E como às vezes a gente faz coisas que são tão bonitas, né? Hoje, por exemplo, em determinadas celebrações, eu achei tão lindo que eu fui no concílio da igreja anglicana e lá, né, o Dom Maurício foi lá no meio do povo com a Bíblia, assim, bem no meio do povo, fizeram um círculo. E ele faz a proclamação do Evangelho, não lá do púlpito, como nós presbiterianos e luteranos fazemos, mas cá no meio do povo. Achei tão lindo, fui na minha igreja, todo mundo achou ótimo. Pastora, você fez diferente, achei ótimo, né? Eu disse, está vindo, aprendi com o Dom Maurício da igreja anglicana. É maravilha. Né? Então, como que a gente vai incorporando e aprendendo? Né? Então, assim, aquilo que dá para a gente acolher e fazer, a gente faz e fica alegre por isso. Né? E traz até um toque, um sabor diferente. Como o tempero do outro pode trazer um sabor diferente, não é? Aquela comida caseira de todo dia, não aguento mais o tempero dessa comida de casa, né? Mas aí vem alguém, bota uma coisa diferentezinha e pronto, já dá um sabor especial, já cria uma coisa especial. Isso também é uma riqueza do movimento ecumênico. O ecumenismo supõe a capacidade de escutar, de dialogar, de celebrar, de trabalhar com o outro, porque o Deus de Jesus Cristo não se deixa encerrar nas fronteiras de nenhuma igreja em particular. Né? Isso é extremamente importante para que a gente continue nessa caminhada ecumênica, perceber que a gente não consegue aprisionar. O Espírito Santo sopra onde quer. E, às vezes, ele sopra em uns lugares que não é possível. O teólogo Calbart, diz que perguntaram ao teólogo Calbart, pastor, quando eu morrer, no céu, eu vou encontrar todas as pessoas que eu gosto. Ele disse, as que você não gosta também. Aí não é fácil, né? Aí não é fácil, né? Então, era assim mesmo, né? Com o Calbart. É interessante porque certamente que o movimento ecumênico, ele realmente, quando nós vamos estudar, e vocês já devem ter ouvido isso, né, o movimento ecumênico moderno, quando ele surge para superar essa divisão das igrejas, né, porque as diversas agências de missão viviam brigando entre si por territórios, né? E perceberam que essa não era a melhor maneira de dar testemunho de Cristo. Então, ela surge também por uma questão missionária, né? A gente não dá um testemunho de cristão brigando por espaço geográfico, né? Então, vinha as missões, porque as igrejas presbiterianas, metodistas, elas vêm um protestantismo de missão.
né? A luterana, não. A luterana já é o protestantismo de colonização, mas a presbiteriana, a metodista, ela é de imigração. Isso, a luterana de imigração. E a presbiteriana, a metodista, a anglicana vem mais como missão, né? Por isso, até que em determinados estados a gente vê mais determinadas igrejas do que outras, né? Então, se percebeu que fazer missão dessa forma, brigando por espaço, não era a melhor maneira de dar o testemunho cristão, né? Então, alguns acordos foram feitos, e aí começam todos os diálogos. Mas nós também temos a certeza que isso vem muito antes, né? Já com o iluminismo, quando cai toda aquela teoria que tudo era explicado teologicamente, não é? Então, assim, se unem alguns grupos para perguntar como ler a Bíblia e como atuar no mundo, né, que exige de nós novas posturas e novas reflexões. Então, ali começam a surgir, né, os grupos de jovens cristãos, ali os grupos universitários cristãos, os grupos de mulheres, como ler a Bíblia e como atuar em uma sociedade que hoje já questiona outras coisas, porque até muito tempo tudo a teologia respondia, né? Todas as questões eram respondidas pela Bíblia. Com o advento do iluminismo, não. Isso muda. Muda o eixo, muda a forma de pensar, mudam as questões. Então, a gente precisa também mudar com isso. Como é que nós vamos agir? Então, muito do movimento ecumênico justamente começa com esses grupos populares. Isso é muito interessante, né, Cláudia? Quer me ajudar nisso? Você também, que é bem estudioso dessa questão. Né? Então, o movimento ecumênico ele é provocado também, né, por esses grupos populares. E eu costumo dizer que, realmente, o ecumenismo, quando ele tem grupos populares que abraçam a questão, como ele vai se disseminando, né, e vai crescendo. É como um fermento na massa, que diga o Sebi. E a gente vai, então, refletindo junto e crescendo juntos. E nós vamos ver, então, que esses movimentos ajudaram muito o movimento ecumênico. Quando o Conselho Mundial de Igrejas surge, em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando as pessoas se questionavam, depois de 2 grandes guerras, o que nós cristãos estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo no mundo? Então, a partir dessa reflexão, surge o Conselho Mundial de Igrejas, em 1948, né? E aí vem uma outra forma de ecumenismo, onde a gente vai ver documentos, estudar documentos, elaborar documentos em conjunto, mas, anterior a isso, o povo já estava ali se reunindo, né? Se reunindo e atuando e promovendo reflexões muito antes de ver essas grandes estruturas ecumênicas como nós conhecemos hoje, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco. O livro de Jonas, eu acho que é uma boa base para a gente ver como Deus age, né? E Jonas não queria ir mesmo, e foge, não vai, não quero fazer, não quero falar, né? Mas é interessante que, quando a boboreira nasce, Deus mata aquela boboreira e Jonas vai lá. Mas, Senhor, aquela boboreira servia para poder me livrar do sol. E o Senhor vai destruir. Ele diz: como é que você quer que eu destrua uma cidade com tantas pessoas? A boboreira que você não plantou, não regou, não viu crescer, você está reclamando. E aquela cidade inteira você quer que eu destrua, Jonas? Então, e é interessante, né? Porque a gente percebe realmente como o amor de Deus ele extrapola esses. Então, se a gente quer também dar uma lidinha no livro de Jonas com muito carinho, lendo nas entrelinhas, né, procurando ver quem era Nínive, qual era o Deus que era adorado lá, né? E não só isso, nós vamos ver que na própria constituição do povo de Israel, mas isso é uma palestra que é meu marido que dá, não sou eu que dou, não. Na própria constituição do povo de Israel, quando o povo de Israel está sendo formado, a gente vai ver quando ele vai também dialogando com a diversidade de fé que tinha naquela região toda da Palestina, né? Nós vamos ver, por exemplo, aquela coisa estranhíssima que é
o batismo de Moisés, né? O batismo que a gente diria hoje, né? Mas a circuncisão de Moisés é uma coisa lá estranhíssima, porque o sogro de Moisés era um sacerdote de um culto que não era o culto judeu, mas ele vai lá e faz a circuncisão e livra Moisés da morte. Tem um diálogo lá com o anjo, um negócio meio estranho assim, mas que está lá. Tá lá. É interessante, porque tem coisas estranhas na Bíblia que a gente prefere passar por cima para não enxergar, né? Aí é melhor a gente pegar aqueles versículos bíblicos que já estão na nossa boca, pronto para poder a gente jogar na cabeça do outro e dizer, tá vendo que você não é cristão? Porque na Bíblia diz isso, isso e isso. Mas aqueles textos que a gente precisa ter um olhar mais apurado, às vezes, né, para ler nas entrelinhas, às vezes esse daí a gente passa por cima. Mas na constituição do povo de Israel, o que nós vamos ver é isso mesmo, né? Na composição daquele povo, nós vamos ver muito o povo de Deus dialogando com outros, muitas vezes assumindo coisas de outros povos, outra vez não, abrindo mão disso, né? Vamos ver muitas guerras religiosas, sim, né? Como se diz em nome de Deus, e aí a gente tem que se perguntar, era isso mesmo que Deus queria? Ou era a interpretação de quem estava fazendo, se constituindo enquanto povo? Será que essa era a vontade de Deus mesmo? Né? Ou aquela dali era a visão daquele povo que era hegemônico, que tinha um poder que naquele momento queria impor a sua vontade. Né? E o que aconteceu depois? Mas o livro de Jonas é um livro que nos inspira também a gente ler isso além dos profetas. As primeiras comunidades cristãs, né? Basta a gente ler os evangelhos, os livros de Atos, que nós vamos ver como que é constituído cada comunidade. Né? A comunidade de João é completamente diferente da comunidade de Mateus, de Marcos, de Lucas. Né? Então, quer dizer, como que eles dialogaram e como eles foram se constituindo. O conflito entre Pedro e Paulo, lembra do conflito entre os dois? Porque... Né? E aí Pedro é questionado, está lá em Atos 11, de 1 a 17, aquele texto longo, né? Quando existe quase aquela divisão, né? E Gálatas 2, de 1 a 10 também, Pedro sendo questionado, como é que ele comeu ali com aquele povo. Né? E Pedro disse, mas eu ouvi de Deus assim, né? Não chame de impuro aquilo, né? Que estão lhe dando de comer, e eu comi junto mesmo, né? Então houve uma divisão, e um foi para um lado, outro foi para o outro. Então nós vamos ver que na caminhada do povo de Deus, também nas primeiras comunidades, também houveram muitas divisões, né? Muitos conflitos, sim, e nós não vamos apagar isso. O que a gente precisa aprender o que é que causou a divisão, para que a gente possa fazer essa reflexão de vida hoje de movimento ecumênico, enquanto movimento ecumênico, né? Onde é que a gente pode abrir mão e onde é que a gente pode partir para o diálogo e onde a gente pode dizer assim, não, aqui é até aqui que nós vamos. Né? Eu me lembro que no diálogo luterano adventista, eu acompanhei bem porque era meu esposo que fazia parte da comissão do diálogo luterano adventista, e me lembro muito bem, depois de muitas e muitas reuniões, e quando saiu o documento, ele chegou e disse, bom, chegamos à conclusão que até aqui a gente caminhou junto, daqui em diante já não tem mais como caminhar, porque as divergências agora já são realmente muito grandes e há de se respeitar a posição de cada igreja. Esse é o grande desafio do movimento ecumênico atual. Né? Em todas as últimas reuniões que nós temos participado, de alguns anos para cá, vem uma grande insistência de que o movimento ecumênico precisa dialogar com os pentecostais e neopentecostais. Né? E nós estamos aprendendo como fazer isso. Porque a pergunta é, a gente quer dialogar, mas também será que eles querem dialogar conosco? Estamos na caminhada de aprendizado, né? A gente consegue algumas aberturas, né? Felizmente, eu sei que tem movimentos ecumênicos, grupos ecumênicos que contam com a presença dos irmãos pentecostais de maneira muito forte. Eu acho que depende muito também de quem está à frente daquela paróquia, daquela igreja, daquele grupo, a forma também como a gente vai, né? Porque também existe preconceito dos dois lados. Né? E o preconceito a gente tem que desarmar para começar a caminhar. Hoje nós começamos amanhã com a nossa irmã dizendo assim, nós precisamos esvaziar o copo.
e esvaziar o copo para deixar o Espírito falar. Se a gente vem com o copo já cheio, com os nossos preconceitos, com as nossas ideias preconcebidas, né? E com a nossa forma, não, essa é a minha forma de ser, aí o diálogo fica difícil. Mas a gente também tem que se esvaziar, porque o que acontece é isso, a arrogância nossa, e aí eu digo isso tranquilamente, porque eu venho de uma igreja histórica, né? Que é a arrogância também nossa de dizer, não, porque nós, né? Muitas vezes ou temos a verdade, ou mesmo que não digamos que temos a verdade, mas é como se a gente tivesse a fórmula, né? E é essa nossa fórmula de ser, é a nossa fórmula de dialogar. Se for fora desses parâmetros, a gente não tem diálogo mais. Então, eu acho que às vezes também a gente precisa aprender a sermos humildes e dizer o que é que do outro lado tem. Não é? Porque eu lembro que muito tempo a gente teve muitas publicações falando da ação dos neopentecostais, dos pentecostais, de uma maneira, o pessoal das ciências da religião, né, que se debruça muito nisso, muitas vezes, as primeiras eram só batendo, né, e fazendo aquelas críticas, mas depois a gente começou a ver, sim, mas isso a gente precisa saber como é que a gente dialoga, o que é que tem lá, que a gente precisa também aprender, porque aí as nossas igrejas históricas também entraram na crise, né? Mas aí a gente começa, aí depois a gente vê o Oneide Bobson, né? com outros, o Joanildo Buriti, por exemplo, né? A Sandra Nogueira, lá na UMESP, né? Então vamos ver como é que a gente dialoga agora de outra forma, né? Porque aí quando as nossas igrejas históricas entraram em crise, que viram a sua membresia, muita gente sair para lá, então você espera aí, alguma coisa tem que a gente não está fazendo tão brilhante assim que a gente está perdendo membresia, né? Então vamos dialogar e ver como é que a gente pode fazer um diálogo diferente. O problema é quando a gente resolve também abrir mão da nossa identidade, porque é assim que a gente atrai. E aí, esse é o grande ruído do movimento ecumênico. Né? Quando a gente acha que o movimento ecumênico é para a gente crescer a membresia da igreja também, né? Aí a coisa complica. Vamos passar aí um pouquinho. Então, o imperativo cristão que está aqui, né? Que é o grande imperativo do movimento ecumênico, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles tenham em nós para que o mundo que tu me enviaste, creia no mundo que tu me enviaste. Né? Então, esse imperativo bíblico de Jesus Cristo, quando está se despedindo na oração sacerdotal do Cristo, é o que nos inspira, né? É o que inspira o movimento ecumênico. Esse testemunho que nós temos que dar, do testemunho cristão, para um mundo que é tão dividido. Entrando, eu queria, antes de entrar na importância do ecumenismo, eu queria justamente falar sobre os ruídos. Né? No movimento ecumênico existe uma babel de opiniões. É uma babel. Quando eu falo da babel, eu me lembro muito bem da figura bíblica mesmo, né? Aquela Babel sendo construída onde uma hora ninguém mais se entende. Cada um diz uma coisa que é diferente no Pentecostes, né? De cada um fala a sua língua e todo mundo se entende dentro da sua língua. É uma Babel de opiniões. Né? Então, um dos ruídos é quando alguns grupos querem justamente pensar no ecumenismo como uma estratégia de conversão, né? E aí se unir para conversão, para converter o outro para a minha religião, etc. Então, isso fica muito complicado. Mas também um grande ruído que existe no ecumenismo, que durante muito tempo o pessoal achou assim, mas agora todo mundo vai virar uma igreja só, né? Era como se juntasse tudo, batesse no liquidificador, virasse um caldo e ninguém mais sabe que sabor tem. Aquela história, você bota um monte de fruta dentro do liquidificador, bate, você fica tentando descobrir, né? Isso aqui é o quê? O que é que tem aqui? Tem mamão, tem laranja, tem... Então, esse caldo todo. Então, este ruído, e aí cada um ficaria muito brigar pelo seu espaço. Né? Então, assim, a gente trabalha ecumenicamente, mas, ao mesmo tempo, as pessoas diziam assim, e isso eu ouvi na minha igreja também, alguns diziam, mas o ecumenismo atrapalha a missão. Né? Porque como é que eu vou trabalhar ecumenicamente, como é que minha igreja cresce? Mas será que o pensamento é esse?
É a minha igreja. Aí a minha igreja, eu penso a minha denominação, Igreja Presbiteriana Unida. E não é nem a IPI, viu? Porque a gente também está brigando por esse espaço. Então, quando a gente pensa assim, aí eu me lembro de alguns exemplos de ecumenismo de missão. Por exemplo, em Porto Alegre, eu fiquei sabendo que, há alguns anos atrás, houve uma iniciativa belíssima. Era Dom Orlando, se eu não me engano, na época, que era o bispo de Porto Alegre. Não sei quem é, porque nessa época eu não estava em Porto Alegre. Quem contou até foi Dom Orlando, para a gente numa reunião ecumênica. Dom Orlando é o bispo da Igreja Anglicana, que foi muito tempo bispo lá em Porto Alegre. E ele disse assim, que lá em Porto Alegre eles resolveram fazer missão conjunta. Então, juntavam as igrejas e iam de porta em porta naquele bairro, os representantes das igrejas. Iam de 2 em 2 nas casas, saber por que é que você estava afastado da igreja. E olha que bonito, ia um padre e um pastor. Ou, né, um padre da igreja católica, um pastor da igreja luterana, ou um pastor da igreja anglicana com um pastor da igreja luterana, e chegava na casa e dizia, né, qual é a igreja a qual você pertence, né? E por que você está afastado dessa igreja? Quer dizer, olha só que testemunho bonito, né? Iam os dois, e não era assim para você vir para a minha igreja, não. A gente quer saber por que você está afastado da igreja. Então, volte para a sua igreja. Quer dizer, iam os dois. Quer dizer, é um testemunho belíssimo de como é possível fazer missão conjunta. Eles não estavam preocupados em aumentar o número de fiéis da igreja anglicana, eles não estavam preocupados em aumentar o número de fiéis da igreja católica, eles estavam preocupados em trazer o pessoal de volta para a comunhão, quer seja na igreja católica, quer seja na igreja anglicana, quer seja na igreja luterana, mas convidar o pessoal para estar de volta na missão da igreja, na vida da igreja, na comunhão de fé, naquilo que nos fortalece enquanto cristãos e cristãs. Não é uma questão de número. Então, quando a gente trabalha no movimento ecumênico, a gente não pode pensar matematicamente em questão de número, né? Mas a gente tem que pensar com a lógica da missão, do testemunho que a gente pode dar. Isso é que é algo fantástico na missão da igreja, né? A importância do ecumenismo para a vida dos cristãos e cristãs. Eu resolvi trabalhar em 3 eixos, né? O primeiro eixo é justamente ecumenismo e paz. Por que é importante o ecumenismo para a vida dos cristãos e cristãs? Eu estava lendo o livro do Rudolf von Zinner, Ecumenismo e Confiança. Ele lançou alguns anos atrás, e foi lendo esse livro que eu me inspirei assim, em alguns documentos também, para poder a gente ver hoje, né? Penso que é uma oportunidade de darmos testemunho comum do amor de Cristo, fazendo isto com delicadeza e respeito. Então, eu trago aqui alguns textos. João 4, de 1 a 42, não vamos ler todo, mas certamente vocês conhecem. Como é que Jesus trabalha com a samaritana? Ele chega e diz para a samaritana, olha, você não é da minha praia, você não é do meu grupo e você já está no inferno, entendeu? Você se converte ou já era. É assim que Jesus chega com a samaritana? É um diálogo difícil, como é o diálogo ecumênico. É um diálogo difícil. É uma aula de teologia, né? Nós podemos dizer que a samaritana é a primeira teóloga da Bíblia, né? Discute com Jesus de igual para igual. Os argumentos dela e os argumentos de Jesus estão ali num diálogo, mais um diálogo difícil, mas num diálogo de profundo respeito de ambos. Em nenhum momento nós vemos ali, né, até mesmo quando Jesus começa a revelar coisas da vida da samaritana, ele o faz, mas o faz com respeito. Então, o ecumenismo é uma oportunidade, sim, para nós darmos testemunho, né? E é importante porque, através do ecumenismo, a gente pode, sim, dar lições e dar passos para a construção da paz.
Se nós pensarmos que o Conselho Mundial de Igrejas ocorreu, como eu já disse anteriormente, depois de 2 guerras, com essa pergunta: qual o testemunho cristão nosso enquanto ecumênicos? Né? Então, é um ecumenismo e paz. Em 1 Pedro, essa eu vou ler. Se alguém aí tiver Bíblia, por favor. 1 Pedro 3, 15 a 16, porque esse já é menor. Quer dizer, inicialmente aquilo que a gente falava. Tenha convicção da razão da esperança de vocês. Isso é importantíssimo. Né? Saber porque nós somos cristãos. Isso é importantíssimo a gente ter como meta. Mas, né, quando forem falar dessa, façam com respeito. Façam com amor. Façam com respeito. Né? Eu acho que o que mais afasta o diálogo, não só o diálogo interreligioso e o diálogo ecumênico, é quando a gente começa a demonizar o outro. E nós temos visto, se entre os cristãos, muitas vezes esse diálogo tem sido muito difícil, né? Agora até mais fácil, mas entre alguns grupos ainda é difícil. Aí, quando a gente amplia esse diálogo para o diálogo, por exemplo, interreligioso, a coisa fica mais complicada ainda. Né? Porque aí existe a postura de partir para demonizar o outro que eu não conheço. Né? E eu venho de Salvador, onde o diálogo interreligioso, embora a gente esteja promovendo o diálogo interreligioso, já tenhamos uma caminhada nisso, temos um grupo que, inclusive, se reúne na SESI, o Fórum Interreligioso, né? Mas a coisa é mais complicada ainda. Ultimamente, nós chegamos para conversar com a Secretaria de Saúde, por conta, inclusive, de visitas nos hospitais. Eu sei que aqui em Curitiba, em Curitiba tem um trabalho já super bem estruturado sobre isso, a pastoral da saúde. Mas lá em Salvador nós não temos ainda. Né? E nós recebemos demandas e denúncias também, né, de pessoas que são de outra religião, especificamente as religiões de matriz africana, e que são assediadas em seus leitos, né, por pastores evangélicos que, imagina, eu estou doente, fragilizada, né, e chega alguém lá já com a sua verdade, impondo a sua fé, e inclusive não permitindo que pessoas da religião daquela pessoa, do enfermo, no caso, né, façam o seu atendimento, sendo extremamente discriminado. Né? Então, isso é muito complicado. Isso é muito complexo, e a gente precisa, e nós tivemos várias denúncias e fomos encaminhar, estamos lutando pela mudança na legislação, né? Porque se eu, como pastora, chego num hospital com a minha carteira pastoral, né, que eu tenho, como acho que os colegas aqui têm também, e eu tenho acesso a qualquer hora, porque a legislação me dá essa prerrogativa para fazer o atendimento a meu fiel, qualquer hora, independente da hora de visita. Né, como aconteceu, dia desses eu precisei entrar completamente fora da hora de visita, cheguei lá, mostrei a minha carteira pastoral, a assistente social imediatamente me deu acesso ao quarto. Então, por que é que outras pessoas que estão incorporadas também da sua função sacerdotal não podem ter acesso para atender ao seu fiel? Né? Então, a gente tem que ter essa delicadeza e essa capacidade de abertura para também ir nesse diálogo de amorosidade e respeito. E, para mim, uma das coisas dos textos bíblicos mais contundentes também para essa nossa caminhada ecumênica é Lucas 10, de 5 a 9, o envio, né? Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nessa casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa.
Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Né? Então, eu acho que quando Jesus Cristo, eu acho tão legal quando a gente retoma a prática do Cristo. Né? Então, vocês observem que ele não diz assim, quando vocês chegarem numa casa, pergunte assim: essa casa é católica? Né? Essa casa é presbiteriana ou essa casa é casa de judeu? Não. Entrem e saúdem com a paz. Né? A paz esteja nessa casa. E a segunda coisa é comunhão de mesa. Gente, como isso é importante, né? Comam o que derem para vocês comerem. Isso é comunhão de mesa. Eu costumo dizer assim que a gente não convida o inimigo para comer junto, né? A gente gosta de comer, de celebrar, para a comunhão de mesa ser uma coisa gostosa, né? Uma coisa boa. Então, como a comunhão de mesa, ele diz, então, depois que você dá paz, você come junto. E depois você anuncia o reino. Né? E o reino de Deus, eu não vou entrar agora aqui numa aula de teologia, o que é que significa esse reino, né? Esse reino de Deus impera a justiça, impera a paz, impera a harmonia, impera a luta por dignidade da pessoa humana. Então, vejam os 3 imperativos desse texto bíblico. Só aí a gente já tem um bom modelo de ecumenismo. Claro que eu vinha dizendo, né, e agora no intervalo a gente conversando aí com algumas pessoas também, é importante a gente ressaltar que a caminhada ecumênica, eu já tinha falado, que não é uma caminhada difícil. Por isso, exatamente, o símbolo do ecumenismo é o quê? Um barco. Tem coisa mais insegura do que um barco, muitas vezes, quando o mar revolto chega. Né? Mas também é interessante a gente perceber que, lembram daquele texto, quando Jesus Cristo chama os discípulos para estar no barco, e o barco começa a fazer água. Né? Então, é justamente isso. Se você está na praia e está confortável, não tem problema, você não vai passar por nada. Agora, quando você é chamado para ir para o barco, é no barco que as coisas acontecem. É aí que a gente tem que saber encontrar o modo de sobrevivência mesmo. É nesse barco que às vezes é revolto. Né? E aí a gente estava falando assim, como às vezes a gente está falando de diálogo com outras tradições, às vezes o diálogo ecumênico, ele é difícil até dentro das nossas próprias denominações. Por exemplo, né, eu sou de tradição presbiteriana unida. E, além de outras, né, mas só para vocês terem uma ideia, a Igreja Presbiteriana, ela pelo menos tem Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Presbiteriana Renovada, e vamos parar por aí, viu? Porque a gente não conta os pecados da família da gente assim também. Né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, vocês imaginem que algumas dessas igrejas também não são ecumênicas. Não fazem parte do movimento ecumênico. Nós fomos... A IPU foi acusada durante muito tempo e ainda continua sendo. Né? Acusada não. As pessoas nos dizem assim, eles são católicos... A IPU é católico disfarçado, pensando que está fazendo uma grande... ofensa, né? Só que para a gente que está no barco não tem problema nenhum. E se eles estão pensando que estão nos ofendendo, está ótimo. Né? Mas eles fazem isso como uma forma de dizer assim, então vocês, né, não fazem parte da nossa família. Então, e como que é difícil, muitas vezes, o diálogo dentro da própria denominação. Né? Tenho certeza que na Igreja Católica também, não é? Tem muita dificuldade nesse diálogo. Como é que a gente participa desse diálogo? Como é que a gente faz esse diálogo? Né? Como é que a gente celebra juntos? A gente que é do movimento ecumênico, que está aí nessa caminhada, a gente sofre, às vezes, alguns reveses mesmo. Né? E a gente tem que, com amorosidade... Eu gosto muito da palavra amorosidade, era do Dom Helder Câmara, né? Que usava essa palavra, amorosidade. Voltar... Né, e explicar de novo. Na minha igreja, constantemente nós temos que voltar. Às vezes a gente já está lá na frente, aí vem uma questão que foi coisa que a gente discutiu, gente, há 20 anos atrás. Eu digo, não é possível. Aí a gente respira fundo e volta, né? E assim, porque no movimento ecumênico, assim, às vezes você dá 2 passos para frente e 1 para trás. 2 para frente e 1 para trás. Enquanto a gente tem paciência, a gente vai fazendo isso. Né? Mas...
eu acho que a importância para a vida é essa oportunidade de nós darmos esse testemunho comum, né, de paz. Porque se a gente vive brigando entre si, a coisa fica muito complicada, é muito mais difícil. E é um exercício também disciplinador para nós mesmos, né? É um exercício extremamente disciplinador de você, outra vez, sempre voltar e ensinar, né? E eu me lembro que num curso ecumênico de pastoral popular, foi em Porto Alegre, era o Plínio de Arruda Sampaio, que faleceu há pouco tempo, estava assessorando esse curso para a gente, e ele estava ali falando sobre a questão ecumênica, sobre a questão da educação popular, e lá pelas tantas, uma ala da jovem disse, sim, e essa história de Paulo Freire, e a educação popular? E a gente começou a perceber que tinha toda uma geração que estava vindo aí, né, que não tinha ideia dos princípios, né, da educação popular, da teologia, da libertação, ou do que era essa caminhada ecumênica. E aí a gente se deu conta, não, nós temos que voltar e fazer formação de novo, aquele beabá todo que a gente estava lá, mas é assim que caminha a humanidade, né? E se a gente não achar que a gente vai trazer o pessoal arrastando atrás, é que a coisa não funciona mesmo, né? Porque a gente precisa entender e precisa explicar para poder a gente ter essa paixão, porque o movimento ecumênico é paixão. É paixão. A gente se apaixona pelo movimento ecumênico e entra no barco e não sai mais dele. Mesmo que a gente tenha que enfrentar as nossas estruturas eclesiásticas, não é? Para estar no movimento. Outra importância é dar testemunho cristão em um mundo plural, assumindo o compromisso do diálogo com o diferente, né? Que é o ecumenismo da confiança, que temos lá em Atos 17, 22 a 28. Também nós somos a sua lembrança. Você vê que Paulo não chegou derrubando todos os outros deuses que estavam ali. Ele foi justamente naquela estátua que estava lá, o Deus desconhecido, e disse, olha, venham apresentar esse Deus para vocês, né? Como nos causa constrangimento e tristeza quando nós ouvimos de atos de vandalismo dentro dos templos, né? Agora mesmo acabou de acontecer, acho que foi em Minas Gerais, que acho que foi em Belo Horizonte também. Na Bahia já aconteceu, mas foi em Minas, né? De entrar e de derrubar, né? As imagens que para a tradição católica elas são tão importantes, né? Então isso nos causa um constrangimento e uma tristeza muito grande, né? Quer dizer, um total realmente desconhecimento dessa diálogo e essa intolerância religiosa mesmo. E o que nós costumamos dizer assim, né, que o ecumenismo, gente, ele só se faz com confiança, né? E eu estava falando do livro do professor da Escola Superior de Teologia, o Rudolf von Zinner, que é um dos grandes expoentes do ecumenismo aqui no Brasil, onde ele tem aquele livro que se chama Ecumenismo e Confiança, né? E ele trata o livro inteiro sobre essa questão, né? O ecumenismo, ele só se faz com confiança. Eu preciso confiar em Dom Manuel, que quando nós sairmos em missão, que quando eu chamar ele para a minha igreja, ele não vai chegar lá e fazer proselitismo no meu púlpito. Ele não vai querer converter o povo que tem na minha igreja. Eu preciso acreditar que quando eu chamar o Klein na minha igreja, que ele não vai dizer assim, ó, vem para aqui para a IPI que é melhor, ou que a pastora Lúcia vai fazer isso. Eu preciso confiar para poder a gente trabalhar em conjunto, né? Porque aí a missão se faz. Aí a gente sabe com quem realmente a gente pode contar. Olha, eu tenho uma experiência fantástica em São Leopoldo. O Edson conheceu bem o padre Jolimar. O padre Jolimar trabalhava ali na periferia de São Leopoldo, e um dia, e nós trabalhávamos juntos, a Alice também lembra dele. Ele trabalhava na periferia de São Leopoldo, uma paróquia com muitas igrejas também, né? E tinha muita gente. E nós trabalhávamos juntos no serviço ecumênico leopoldense. E aí um dia ele me liga, ele esteve lá no SEC e disse, Sônia, eu preciso de você. Eu era IPU em Porto Alegre, ali no Rio Grande do Sul não tem Igreja Presbiteriana Unida, então eu ficava borboleteando pelas outras igrejas.
Não fazia proselitismo, viu? Ia na igreja luterana, ia na igreja anglicana, na igreja católica. Aí ele disse, Sônia, eu preciso de você. Eu disse, o que é? Aí eu quero que você vá dar lá umas aulas para minhas catequistas. Eu disse, aula para catequista? Tá doido, Jolimar? Aí ele, vai sim, eu preciso, eu não estou dando conta do recado, eu preciso que você vá lá dar aula para as catequistas de batismo e eucaristia. Eu disse, mas tu pirou de vez mesmo. Um dia você viu convidar uma presbiteriana para falar de batismo e eucaristia para catequista, está doido? Eu tenho certeza que você não vai para lá para poder falar sobre batismo e eucaristia a partir da sua religião. Você vai lá falar a partir da minha. Eu digo, eu sei que eu vou, mas você podia chamar. Não, é você que vai. Né? E eu fui com temor e tremor, né? Porque aí eu tive que estudar. Claro, a gente, na caminhada ecumênica, a gente conhece as diferenças, né? E etc. Mas fiquei 4 domingos, aliás, dando aula para as catequistas, né? De batismo e eucaristia. Foi uma experiência fantástica, porque aí as catequistas ficavam, e aí na sua igreja? Eu digo, eu não estou aqui para tratar da minha igreja, nós estamos aqui para tratar da igreja de vocês, vamos lá, né? E depois eu digo, e no final, então eu respondo as perguntas onde é que nós somos diferentes, né? Porque aí também faz parte do aprendizado ecumênico dizer onde é que nós diferenciamos. Mas foi uma coisa fantástica, né? Eu acordava no domingo de manhã e ia para aquelas aulas de catequese assim, muito agradecida por poder estar com aquele pessoal, porque também eu aprendia bastante coisas, né? Inclusive da metodologia, como é que elas faziam e etc. Né? Foi uma experiência ótima. Mas é isso mesmo, né? A gente só pode fazer isso quando a gente tem a confiança de que a coisa caminha. E aí nós estávamos falando sobre a dificuldade com alguns grupos religiosos mesmo que a gente trabalha, né? Então, é isso. Você tem que ter, não a certeza, mas assim, né? O cuidado com quem você vai dialogar também. Porque, às vezes, o pessoal quer lhe puxar o tapete mesmo. Né? Eu me lembro, outra experiência que nós tivemos lá em São Leopoldo era no advento. Nós fazíamos o advento na praça, né, Alice? Então, durante algum tempo, o serviço ecumênico fazia o advento na praça. Houve uma época que era assim, cada domingo de advento era um grupo responsável. Aí, um domingo eram os focolares, outro domingo era os luteranos, a gente fazia, né, e acendia a vela de advento, os 4 adventos. Isso ficou tão importante, para vocês terem uma ideia, que entrou no calendário oficial da cidade. Né, a caminhada, os caminhos do Natal. A gente fazia os caminhos do Natal pela cidade, etc. E eu me lembro que uma vez o padre Stoffel, que era de lá, resolveu chamar um grupo de uma igreja que não fazia parte do Celéu. Ele insistiu muito. E eu dizia, olha, Stoffel, acho que a gente tem que ter cuidado, porque, assim, entre nós temos toda a confiança, mas a gente não sabe como é que esse grupo pode reagir. Mas ele insistiu muito, então, vamos convidar esse grupo para fazer um domingo. E não é que eles foram, mas assim, eles não acenderam a vela de advento, gente. Nós estávamos em pleno advento e a gente queria acender a vela de advento. Eles não acenderam porque acender vela é coisa de católico, não é coisa da tradição. E aí eles fizeram e tudo e se recusaram. E nem falaram, né, porque assim, é uma igreja que não tem a tradição do calendário litúrgico, né? E a fala também foi uma fala bastante assim, exclusivista. Então, criou um certo constrangimento, e aí nós estávamos no palco que a prefeitura tinha armado, e Stoffel disse, mas eu não vou sair daqui assim, eu vou lá acender a vela. E aí, depois que acabou, então, aí o Celéu foi, aí o Stoffel era o presidente, e aí ele explicou, olha, nós estamos aqui principalmente porque estamos na época de Natal. E um dos símbolos do Natal é a vela de advento, e nós vamos acender para esperar a luz maior, que vem, quer dizer, ele falou muito respeitosamente, mas assim, ele fez ver também o motivo pelo qual a gente estava ali celebrando. A gente não estava ali celebrando simplesmente porque era um culto na praça. Né? Não era uma coisa a mais, tinha toda uma simbologia ali, por que é que a gente estava ocupando aquele espaço. Então, assim, a gente tem que ter, nessa caminhada, a gente também tem que saber assim, né? A gente quer dialogar, mas será que o outro também quer dialogar com a gente ou quer atrapalhar o trabalho que a gente está fazendo? Né? E era a gente costumava fazer que era um presente que a gente dava para a cidade. E isso depois a gente foi fazendo a cada ano e fomos nos aprimorando. Aliás, é até uma sugestão, que se vocês não fazem ainda, é até uma sugestão. Fazer o movimento ecumênico, dê um presente para a cidade.
né? O movimento Focolares lá ia com a música, né? Montava aquelas músicas, eu canto junto porque eu conheço, né? Quando eu cheguei aqui, que vocês começaram com aquela música que vocês começaram hoje, né? Um novo sol se levanta. Eu me lembro que a gente cantava sempre essa música, né? Então a gente dava um presente para a cidade e a cidade já ficava esperando isso. Então era muito bom, né? Outra coisa que a gente fazia e era na igreja anglicana. A igreja anglicana em São Leopoldo fica na rua mais movimentada de São Leopoldo. E vocês imaginam que na época de advento, uma semana ali de dezembro, nós fazíamos uma amostra de presépios. E conseguíamos presépios dos mais diversos lugares. Tinha o padre Ivo Folman, que é da Unicinos, ele coleciona presépios. Então, ele sempre colocava os presépios dele à disposição. Presépio de Israel, do México, de não sei o quê. E a gente fazia no templo, dentro do templo da igreja anglicana, aquela exposição de presépios. Então, o pessoal saía daquele burburinho que estava ali nas compras, né? E a gente convidava, então, para entrar e ver o presépio. E o pessoal, sabe aquela quebra que dá, né? Que você está naquela compra e o pessoal entrava. E aí tinha aquela suavidade de música natalina, eles iam olhar os presépios, e aí lá tinha de onde era e tal. Depois a gente sempre entregava uma mensagem de Natal e eles diziam, muito obrigada. Né? Foi um oásis no meio. Né? Quer dizer, eram coisas que a gente fazia que era simbólico e que a gente se unia para fazer, e como era legal a gente fazer em conjunto. Né? E era muito bom fazer aquilo. Né? A noite dos corais, na semana de oração, que coisa linda, que no início a gente fazia a noite dos corais lá no Centro Mariápolis. No primeiro ano eu me lembro de Bia, de Kelita, da Alice ligando, convidando, venham. Né? E aí a gente conseguia, assim, alguns. No último ano que eu passei lá em São Leopoldo, o pessoal já ligava pedindo para participar. Já não era mais elas que ligavam, o pessoal já ligava pedindo para participar, né, da semana de oração com esses corais das diversas igrejas. Então, por quê? Porque a gente tinha aquela confiança de que nós estávamos fazendo um trabalho, de que a gente não estava disputando. Né? Porque ecumenismo é confiança, não é competição. Quando a gente começa a olhar o outro como concorrente, se eu começar a olhar a IPI como minha concorrente, eu não vou trabalhar em conjunto com ela. Né? Então, é a confiança que nos impulsiona e que nos leva a querer fazer em conjunto. Outra questão importante é a oportunidade para dar testemunho do amor de Deus através do serviço, tendo a proclamação do reino como referência. Né? Marcos 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. Mateus 6:33. Marcos 10:43, Dom Manuel já está ali, folheando a Bíblia. Então, nós somos vocacionados e vocacionadas ao serviço. Né? É para o serviço. Para além desse ecumenismo, das celebrações, da espiritualidade, que amanhã certamente Dom Biazin vem aqui e vai nos encantar, não é? Com essa face do ecumenismo, nós temos o ecumenismo do serviço também. Né? E temos muitos organismos que trabalham em serviço. Às vezes assim, a gente diz assim, mas como assim que é possível isso? Né? A gente se unir para o serviço. Como é que a gente faz isso? Né? Para além do trabalho diaconal, para além daquelas celebrações, para além dessa... Porque é muito bom participar da semana de oração, é muito bom a gente participar das campanhas da fraternidade ecumênica, né, que vai chegar aí daqui a pouco, que o Manuel vai me ajudar a falar um pouquinho também, né, para a gente se motivar para fazer, principalmente os protestantes, porque para os católicos participar da campanha da fraternidade já é algo corriqueiro e natural, mas a gente precisa apaixonar também as outras tradições religiosas para abraçar e realizar a campanha da fraternidade, gente, porque é de uma riqueza fantástica, né? E isso a gente tem que fazer. Então, o ecumenismo do serviço. Se a gente pensar assim, qual é o serviço que o nosso grupo pode prestar aqui em Maringá, por exemplo? Né? Qual é o tipo de serviço que nós podemos abraçar? Ou qual é a organização ecumênica que
trabalha com serviço que a gente pode também se juntar para fortalecer, porque às vezes a gente não precisa inventar a roda. Às vezes a roda já está inventada, a gente quer inventar. Às vezes existem algumas rodas que só está precisando ser azeitadas, e como o azeite que a gente traz na nossa lâmpada pode ajudar a azeitar outras rodas que já estão aí caminhando, né? Compromisso ecumênico, então, né? Quem assume o compromisso ecumênico? Quem age para que nossa casa comum seja uma habitação para toda a criação e se compromete com a dignidade humana. Quem defende os direitos dos grupos empobrecidos, quem exige e promove a justa partilha dos bens, ó economia, e quem trabalha pela preservação do meio ambiente, ó ecologia. Isso aqui foi na Assembleia da SESI desse ano, nós fomos em apoio a uma comunidade quilombola que está sendo perseguida há muitos anos pela Marinha de Salvador, e nós fizemos um ato ecumênico. Estamos aqui, o Dom Gilson, que é o bispo lá de Salvador também, a pastora Cibélia, a pastora Rome, e fizemos um ato ecumênico com os ais proféticos dentro da comunidade quilombola, e eles ficaram encantados. Eles diziam assim: eu nunca vi tanto padre junto. Podemos passar. Quem trabalha junto, ali onde a vida está ameaçada pela paz, trabalhando pelo bem comum, baseando-se em valores de justiça e igualdade. Quem compreende que vivemos num único mundo e temos que aprender a viver e conviver responsavelmente. Lembremos aí do aspecto da ecologia. Quem reconhece que as diferenças existem, mas isto pode e deve ser fonte de reflexão e crescimento. Quem procura superar uma teologia marcada por uma salvação individual para celebrar a criação como um processo sagrado do qual fazemos parte como humanidade. Quem trabalha em conjunto na construção de um mundo melhor. Aqui foi a nossa última reunião do Fé Brasil. Aqui está o grupo. Raquel, você ainda estava aqui, Raquel? Está lá atrás, né, Raquel? Então, aqui foi o único. E aqui é o grupo da Reju, que também estava lá. E eu queria só dizer que, por exemplo, um dos últimos atos do Conselho Mundial de Igrejas, um projeto do Conselho Mundial de Igrejas, se chama PEP. Ali, na faixa de Gaza, tem um projeto do Conselho Mundial de Igrejas, que são pessoas voluntárias que podem ir trabalhar ali, de acompanhamento tanto de judeus como de palestinos, para ir levar nas escolas, para hospitais, porque na caminhada eles respeitam, né? Eles têm um colete mostrando qual é o projeto, e às vezes eles precisam acompanhar alguém até uma escola ou alguém até um hospital, e também eles são os olheiros, assim, né? Se tiver alguma coisa que vai ameaçar ali a paz, imediatamente eles fazem contato com o Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas imediatamente dispara também um comunicado. Agora mesmo o CONIC se pronunciou, porque nós recebemos da noite para o dia que uma igreja que estava acolhendo pessoas na sua sede, uma igreja católica, não foi do Manuel, ia ser bombardeada naquela tarde. E aí o Conselho Mundial de Igrejas imediatamente mandou uma circular, e a gente acessou toda uma rede de solidariedade, colocamos isso pela internet e fizemos um pronunciamento. O CONIC foi fundamental nessa hora. Quem ora e celebra em conjunto. E, para terminar, uma reflexão. Todas as religiões, igrejas e crenças estão no mesmo barco, na mesma casa que se chama terra. Já que temos morada no reino de Deus, temos que ensaiar aqui um ecocentrismo, ou seja, criar atitudes e relações que recuperem e respeitem o sistema ecológico para que a criação tenha morada digna na casa que é de todos e de todas. Então, esse é o nosso compromisso ecumênico, e muito obrigada a todos vocês. Vamos ter